Quis a divina providência que neste dia em que a Igreja no Brasil se alegra pela canonização de São José de Anchieta, padre jesuíta, neste dia está reservada a primeira parte da nossa 20ª catequese deste ciclo, que hoje versará providencialmente sobre a santidade. Primeiro princípio para compreendermos o que significa ser santo e, consequentemente, colocar em prática o mandato da Escritura: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. O primeiro princípio é este: só Deus é santo. Quando o padre vai fazer a consagração, a chamada epíclese de consagração, ou seja, quando o padre invoca a ação do Espírito Santo para que o pão se torne o corpo e o vinho o sangue do Senhor, o padre diz, na verdade, a Deus: vós sois santo e fonte de toda a santidade. É preciso que jamais esqueçamos este princípio, porque por si ninguém é santo senão Deus. Consequentemente, nenhum de nós ficará santo, por mais boa pessoa que seja, por si mesmo. Deus é santo e fonte de toda a santidade, porque a santidade, ela é sobrenatural, ela está acima da natureza, ela é sobre-humana. A santidade excede em tudo a possibilidade humana de operar, a possibilidade humana de ser. Mas então, como colocar em prática o mandato: sede santos como vosso Pai Celeste é santo, se só Deus é santo? Deus é santo, diz a prece eucarística, e fonte da santidade. Fonte é um lugar do qual aurimos, bebemos a água. A fonte é o lugar onde saciamos a sede. Então, em Deus bebemos da santidade. De Deus nos vem a santidade, a possibilidade de participar da sua santidade. Repito, possibilidade que não é mérito nosso, mas dom de Deus. Pela graça, participamos da santidade de Deus. São diversas as passagens da Sagrada Escritura que fazem referência aos santos, as primeiras comunidades cristãs, chamados de santos, primeiros cristãos de Jerusalém. Logo mais esse conceito se estendeu aos cristãos de outras comunidades, e assim eram chamados porque, pelo batismo, os cristãos, as pessoas se tornavam cristãs, por consequência unidas a Cristo, o Santo de Deus. Por isso, em Cristo eram chamados de santos. Princípio que vale até hoje. Não há santidade fora da união com Deus. É preciso que estejamos enxertados, unidos à fonte da santidade. Assim como aquela parábola que o Senhor faz dos ramos unidos à videira, que se não estiverem unidos à videira, não recebem a seiva, secam, e não servem para nada, senão serem cortadas, secas e jogadas ao fogo, como o próprio Senhor diz. Meus caros, ser santo não é apenas procurar um aperfeiçoamento moral. O que significa isso? Ser santo não significa só fazer certinho todas as coisas. Porque muitos pagãos agem moralmente muito melhor do que eu como sacerdote. E nem por isso são santos. Porque se fossem santos, se fôssemos santos por agirmos moralmente bem, seremos santos por nós mesmos, sem a participação divina, sem a iniciativa de Deus.
E esta é uma heresia há muitos séculos condenada pela Igreja, chamada pelagianismo. Acharmos que nos tornamos pessoas melhores, mais santas, por méritos nossos. Não é verdade. Mas tem um princípio latino que afirma assim: operare sequitur esse. Traduzo: o operar segue ao ser. Logo, se nós agirmos de acordo com aquilo que somos, e o que somos, pelo batismo, criaturas novas, filhos de Deus, porque unidos a Cristo. Se agirmos conforme aquilo que somos, agiremos moralmente bem. Então, agiremos moralmente bem porque a graça que nos chama a santidade age em nós. E não o contrário, não seremos santos porque agimos bem. Agiremos bem porque santos. O princípio é inverso. E aí, o próprio agir bem terá na sua raiz a fonte divina. E não seremos detentores de direitos diante de Deus, mas devedores eternamente gratos por termos sido feitos novas criaturas. São João Crisóstomo, ao falar desta nova criação que se dá em nós, a esta possibilidade de passarmos do nível natural de meras criaturas ao nível sobrenatural de participantes da natureza divina, porque unidos ao Filho, nos diz de forma magistral: Cristo nasceu segundo a carne, para que tu nascesses em espírito. Ele nasceu de mulher, para que tu deixasses de ser filho de mulher e te tornasses filho de Deus. Nenhum humanismo autônomo, meus caros, pode produzir por si mesmo um homem novo. Embora haja um fascínio muito natural, muito humano pelo que é novo, novo design, novo modelo do carro tal, nova moda, novo pensamento, novo pároco, a novidade atrai. Nova coleção outono e inverno, vamos correndo às lojas. Não há nada de novo sobre a face da terra, já diz o Eclesiastes, exceto uma única realidade. A única grande, verdadeira, profunda e radical novidade, desde a criação do homem até os dias de hoje, se chama Jesus Cristo. Porque a grande novidade é esta, por isso boa nova, boa notícia do grego evangelho. A boa nova é esta: Deus assumiu a natureza, a transformou desde dentro e a elevou a outra condição. Se outrora recebemos o sopro da vida, quando Deus, tendo feito Adão do pó da terra, soprou-lhe nas narinas, em Cristo recebemos mais do que o sopro da vida. Recebemos o Espírito Santo no dia de Pentecostes, no dia do nosso batismo. Neste dia, nos tornamos em Cristo homens e mulheres novos. Esta é a única grande novidade na face da terra. Fora isso, todas as outras novidades não passam de novidades caducas e velhas em si mesmo. Já nascem velhas. Esta é a grande boa notícia do cristianismo, que precisa ser gritado aos quatro ventos, meus caros. Por isso, alegrai-vos, repito, alegrai-vos no Senhor, nos diz a Escritura. Somos novas criaturas. Se por nós mesmos, capazes tão somente do pecado, em Cristo, pela ação do Espírito Santo, já tivemos uma catequese sobre a inabitação do Espírito Santo, somos capazes de obras santas, porque o princípio que vai operar o nosso bom agir será o princípio da ação de Deus em nossa vida, o que chamamos deificação,
o que chamamos espiritualização. Santo Agostinho afirma: ele desceu para que nós ascendêssemos. Permanecendo em sua natureza, se fez participante da nossa, para que nós, permanecendo na nossa natureza, fôssemos feitos participantes da sua natureza. Então, o que significa ser cristão? O que significa ser santo? Aquele curto e verdadeiro ditado: torna-te aquilo que és. O que somos? Novas criaturas. O que somos? Templos do Espírito Santo. O que somos? Chamados à vida eterna. O que somos? Peregrinos neste mundo. O que somos? Irmãos de Cristo. O que somos? Filhos de Maria. Isso somos na essência. Agora precisamos atualizar esta potência que é em nós, tornarmos em obras aquilo que somos na essência, e aí agiremos moralmente bem. Agiremos moralmente bem porque na essência santificados por Deus, não santos porque agimos bem. É importante que compreendamos essa distinção, porque senão vamos nos impor uma cruz que não santifica. A cruz de acharmos que não somos santos porque não agimos bem. Os caros, se agimos bem é porque antes somos santos. E se não agimos bem é porque ainda não estamos atualizando toda a potência de santidade que o Senhor nos deu. E aí nos cabe pedir que o Espírito Santo nos torne mais dóceis à escuta e à prática da palavra, para que coloquemos em prática aquilo que já nos pertence por essência, para que tomemos posse deste dom que Deus nos deu, que está ali diante do nosso nariz, que é só pegar, beber, saciar-se. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Deixai o homem velho, aquela criatura que por si só não podia nada, mas que agora é feita nova pela ação do Espírito Santo que recebeste no batismo, fez de ti uma pessoa nova, chamada a viver na eternidade. Nosso Senhor não é só causa exemplar da santidade, usa aqui um termo aristotélico. O que é uma causa exemplar? Alguém que nos mostra como fazer. Ele é mais do que causa exemplar. Ele é causa eficiente. Se somos santos, é porque estamos unidos ao Santo. E o nosso agir corresponderá àquilo que somos. Se não agimos bem, não é porque não haja um chamado à santidade implícito dentro de nós, é porque ainda não estamos sendo dóceis ao que o Senhor nos pede. Neste caso, não desesperemos. Para isso e por isso, em previsão disto, o Senhor nos colocou à disposição os meios de santificação. Os sacramentos, sobretudo a Eucaristia e a confissão, a palavra, e nos colocou diante dos olhos muitos modelos de que é possível viver a santidade. São José de Anchieta, hoje celebramos, muitos santos e santas, pais e mães de família, religiosos, sacerdotes, mas sobretudo um grande modelo, a Rainha dos Santos. Aquela que em tudo foi dócil à ação do Espírito Santo e por isso, Rainha de todos os santos, a Virgem Santíssima, a quem suplicamos que volte para nós o seu olhar misericordioso
e jamais nos deixe de apontar para o bendito fruto de seu ventre, Jesus.